Muito bem, de volta com o Rádio Revista Cidade. No dia 11 de janeiro de 2018, o município de Santa Teresa, na região serrana do Espírito Santo, foi reconhecido pelo governo federal como a primeira cidade fundada por imigrantes italianos no país. A lei número 13.617, que institui no calendário oficial dia 26 de junho como data do reconhecimento do município de Santa Teresa como pioneiro da imigração italiana no Brasil. Esse fato, depois de consumado, gerou aqui em Santa Catarina uma busca por corrigir esse erro. Haja vista que nós já divulgamos várias vezes aqui na programação jornalística da Rádio Cidade e também os outros veículos de imprensa da região, que a primeira cidade no Brasil a receber imigrantes italianos é o vizinho município de São João Batista, onde em 1836, 132 imigrantes católicos saíram do reino da Sardenha, a Sardenha ilha e a Sardenha continental, a Sardenha que foi o precursor do reino de Itália, a unificação da Itália, e que hoje nós conhecemos como República da Itália. Pois muito bem, esses 132 imigrantes vieram então em 1836, chegaram em Florianópolis, então Desterro, e depois se dirigiram até a cidade de São João Batista, onde fundaram a Colônia Nova Itália, que inclusive teve uma lei trazendo esse nome como de maneira oficial para aquela cidade. Depois disso, a associação a ADAMPIP, que é uma associação de amigos, descendentes, colaboradores dos descendentes de italianos aqui na região, especialmente, claro, de São João Batista, na figura do historiador Paulo Vendelino Cons, busca nesses últimos tempos aí o reconhecimento, sim, de São João Batista como a primeira imigração italiana no Brasil. E várias reuniões já foram realizadas aqui em São João, Florianópolis, visitas à capital federal, a movimentação junto aos nossos deputados federais, nossos senadores, a várias lideranças políticas e institucionais aqui do estado de Santa Catarina. Já há uma lei estadual que reconhece, e já tem uma data inclusive, como São João Batista a cidade que teve a primeira imigração italiana no Brasil. E recentemente nós tivemos em Florianópolis, no início deste mês de dezembro, no dia 9 mais precisamente, lá no Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina, mais uma reunião com várias lideranças, justamente para buscar novas ações e novos movimentos no sentido de buscar essa correção. Está conosco aqui o Paulo Vendelino Cons para nos dizer quais serão esses movimentos e quais as reflexões que estão sendo feitas para que se corrija esse erro. Bom dia, Paulo, seja bem-vindo. Dirley Silva, Valdomiro da Mota, toda a retaguarda técnica e também a equipe administrativa e diretiva da nossa Rádio Cidade AM, nossos cumprimentos nesse limiar da celebração do Natal do Senhor de 2019. É importante deixar claro que este encontro do último dia 9, às 10 horas pontualmente, na Casa de José Boatê, sede do Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina e também da Academia Catarinense de Letras, ele tinha um caráter assim terminativo. Tinha uma linha à pauta: ações administrativas, políticas e judiciais para correção do erro histórico. É claro que foi uma reunião assim, de um certo modo, muito tensa no seu início. Herbert Ludwig Edgar Pastor, o nosso Herbert Pastor, ficou preocupado, quase teve que chamar o serviço médico, achando que eu ia infartar ou que a minha muleta iria atingir a careca do esperidião.
Ele disse isso, e o Herbert era o secretário, estava à mesa, ao lado do presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina, Dr. César Augusto Zeferino. E por quê? Porque antes mesmo de terminar a autoapresentação e antes de eu propor essa pauta, que já era do conhecimento de todos os presentes, o Esperidião levantou uma série de questões de ordens e questiúnculas. E aí a melhor resposta foi do Saulo Sardo, José Sardo, que nós todos conhecemos, nosso querido Saulo, presidente da Associação dos Descendentes e Amigos do Núcleo Pioneiro da Imigração Italiana no Brasil. Saulo, o memorialista e agricultor, disse: quando o presidente do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo esteve na minha casa, o historiador Paulinho Condes, ele nos disse: cadê a bancada catarinense? Nós temos apenas 14 deputados federais, o Espírito Santo, Santa Catarina tem mais, tem 16, iguais 3 senadores como nós. Por que dessa omissão deles? Daí o Cacildo Maldaner, querido amigo, ele disse: Paulinho, eu como o seu coroinha, quero bater a sineta da paz para celebrar com o Esperidião e não sei o quê. Eu disse: sim, a paz sim, mas dentro de algumas balizas, entre as quais parar de conversar e fazer e agir. Inclusive foi realmente, até o assessor do Aminho, Amário Lúcio da Silva, que você deve conhecê-lo, foi secretário de Estado, me ligou 2 dias seguintes, perguntou se eu tinha me acalmado. Eu disse: depende de quem pergunta. Mas aí na última sexta-feira o Esperidião me escreveu uma epístola dizendo que reconhece que sua equipe está empenhada, e uma das medidas, já vou antecipar, que foram definidas é um projeto de lei. Pronto, acabado, eu já tenho na cabeça, mas ele foi formado uma equipe do Instituto Histórico e Geográfico, formado pelo seu presidente, o professor Dr. Augusto César Zeferino, pelo representante do Tribunal de Justiça, desembargador Carlos Alberto Sivinski, pelo ex-procurador-geral por 2 mandatos, José Galvani Alberton, e por Gilberto Calado de Oliveira, que foi o primeiro coordenador do Centro de Controle da Constitucionalidade, o SECOM do Ministério Público, que foi criado pelo Dr. Alberton. Então, a medida política é essa. E o Esperidião ficou batendo o tempo todo: mas a 282, que deveria homenagear Zilda Arnes, leva o nome de Ulisses Guimarães, e a outra rodovia é Mário Covas. Cara, eu disse: Esperidião, ouça-me, isso não é um erro, porque são personalidades reconhecidas no Brasil e no mundo. Mário Covas, governador, senador, deputado, líder, até na Constituinte, e para que falar de Ulisses Guimarães, o tetrapresidente, do Congresso, do Senado, da Constituinte, do Senado, não, do Congresso. Não, ele foi não do Senado, ele foi da Câmara dos Deputados, vice-presidente da República, presidente da Assembleia Nacional Constituinte e do PMDB, à época. É isso, tetrapresidente. Então não tem um erro dar esse nome. Esse nome pode ser dado no Acre, Rorainópolis e Roraima, alguma homenagem. Isso não tem nada de errado. Convenientemente, talvez não seja, talvez poderia ter alguém de Santa Catarina ali. Agora é muito diferente disso, cara. Aqui tem um erro. Daí ele quis dizer que a data não era essa, que era não sei o que, Esperidião. E aí eu reafirmei, e a cada dia que passou, Dirley, para eles, todo dia eu mandei uma epístola, cada fundamentado. Então ele já se curvou, porque realmente foi um momento assim, um pouco tenso, porque a gente está com essa verdadeira agonia, de resolver isso de uma vez por todas, e a pessoa vem sempre com ilações, com tangenciamentos, porque na realidade o que não quer é fazer um bom debate no Congresso. Eu disse: lá foi feito erro, e lá ele deve ser corrigido, mas não ficamos só nisso. Ficou definido claramente o seguinte: que o representante oficial do Ministério Público nessas interlocuções é o eminente Gilberto Calado de Oliveira, procurador de Justiça, professor imortal da Academia Catarinense de Letras e também o orador do Instituto Histórico e Geográfico e um provável futuro ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, o Ministério Público vai propor ao Procurador-Geral da República uma ação direta de inconstitucionalidade, uma DIN. E o eminente ex-procurador-geral de Justiça vai propor 2 ações: uma ação civil pública em nome da DAMPIB do município, e vai ter como 9 entidades e organizações que tratam da cultura e da história italiana em Santa Catarina e no Brasil, que vão subscrevê-la também, e uma ação popular. Inclusive Dirley e Valdomiro da Mota são convidados a subscrever. Inclusive eu vou trazer o Dr. Alberton aqui nos estúdios da Rádio Cidade. Eu vou trazer, se convidado for, evidentemente, ele vai estar um dia em Brusque, inclusive para todos nós que queiramos assinar, para dizer que há uma repercussão social e que esse erro deva ser corrigido. Por uma vez mais, Dirley e Valdomiro, o que é que nós temos?
No dia 21 de fevereiro de 1874, o navio La Sofia, de bandeira francesa, transportando na quase totalidade súditos de Franz Josef e da rainha Sissi, isso é do Império Austro-Húngaro, chegou a Porto Onde, no porto de Vitória, no Espírito Santo. O Pietro Tabacchi foi buscar esses imigrantes, na quase totalidade súditos e integrantes do Império Austro-Húngaro, que por 834 anos, aquela região lá, na realidade, sempre se fala assim, sob domínio, sem domínio, nada, domínio italiano agora, porque os italianos estão lá agora, completou 100 anos. E, Dirley, se uma região, por exemplo, durante 824 anos, quase um milênio, é integrante de um território, poxa, não é sob domínio, foi invadido. Na realidade, quem tomou aquilo à força foram os italianos. Sabe que 100 mil desses ali, dessa região, defenderam aquela região, porque, claro, o Império Austro-Húngaro, ele com o final da Primeira Guerra Mundial foi derrotado e foi destroçado. Aí os italianos vitoriosos avançaram no território deles. Essa é a realidade. É claro, aí veio o Duce, o Mussolini, e o Mussolini fez tudo, tentou destruir todos os marcos, mas com certeza, né? Mas mesmo que não fosse só italianos ali da região de Gênova, ou dos genoveses, como alguns chamavam os nossos aqui, mas nós chegamos quando? Na segunda metade do mês de março de 1836. Os que chegaram no porto de Nossa Senhora do Desterro, na Bahia Norte da ilha de Santa Catarina, foram 186 imigrantes italianos. É isso. Desses 132 instalaram, porque 3 famílias se estabeleceram em Desterro e outras aí nas regiões circunvizinhas. Por isso que eles me perguntam, como é que chegaram 186? Sim, chegaram lá, vieram no navio, correio. Só que desses, só 132 se instalaram na colônia Nova Itália, né? Que o primeiro foi cedido o território da área esquerda, margem esquerda do rio Tijucas Grande, e depois da margem direita. Então isso é incontroverso. Nós temos os nomes, nós temos os fatos. E o detalhe, quem foi o primeiro diretor da colônia Nova Itália? Se não Luc Montandon Boatê, o Lucas Boatê, o patriarca da família Boatê no Brasil, o José Boatê, em cuja casa foi sediado esse encontro importante, é sede do Instituto Histórico, é sede da Academia Catarinense de Letras, é neto. O pai de José Boatê, o tenente-coronel Henrique Carlos Boatê, nasceu na colônia Nova Itália, na volta dos Boatê, como está descrito, em 11 de fevereiro de 1838. Então, o navio de bandeira francesa La Sofia, com esses imigrantes do Império Austro-Húngaro e alguns vênetos, chegou mais de 37 anos e 11 meses após. Ah, mas querido, Gênova, essa região não ser de Itália, o Sardo passou a ser italiano, o rei de Gênova passou o rei de Itália. Estes outros aqui não eram. Inclusive, Pietro Tabacchi trouxe para trabalhar numa fazenda dele, porque ele via que a escravidão estava em declínio. Havia proibição já, inclusive, do tráfico negreiro na época. E o que ele fez? Ele foi lá, ele foi um pouco duro com a turma e mataram ele, né? Quem foi resolver a situação? Foi o reino de Itália? Não! Foi o Império Austro-Húngaro, o cônsul-geral, sediado na cidade do Rio de Janeiro. Foi lá, ele inclusive publicou um edital no jornal, na época da corte, né, ainda era Brasil Império, ele publicou um edital, que o espólio de Pietro Tabacchi, cidadão austríaco, assim e tal. Aí na fundamentação da lei, e aí eu vou me permitir fazer uma interrupção e retornar ao da Mota e o da Silva, né, para dizer o seguinte: poxa, isso é uma insensatez, porque veja o que eles fizeram na apresentação. Esse projeto é de 2015. Eles primeiro nunca falaram na fundamentação que eles são pioneiros, eles sabem que não são. Segundo, eles dizem que o cidadão italiano Pietro Tabacchi, que é do Tirol italiano, que foi com os italianos, e veja só a imbecilidade. Comprovaram que eles eram italianos porque teve lá um amanuense, isso é um cara que faz registro tipo guarda-livros ou escriturário, vamos dizer escriturário, melhor dizendo hoje, poderia ser assim. Ele fez uma folha que um italiano se apresentou e pediu 15 mil florins como ressarcimento, mas florins não era a moeda da Itália de época, é que o cara falava italiano, sim. O Império Austro-Húngaro tinha 15 línguas oficiais. Agora, de um cantão alemão da Suíça, ele é suíço ou alemão? O cantão francês da Suíça é suíço ou alemão? Mas mesmo que fosse, nós ainda chegamos antes. Aí, não, mas a unificação, pois é, mas aí tem a Imorretes, a colônia Nova Itália.
Aí também não seria. Então, de nenhuma forma. Ele, Santa Teresa no Espírito Santo, Valdomiro da Mota, Dirley Silva e a legião de ouvintes do Rádio Revista Cidade, é pioneiro, é primeira colônia austríaca no Brasil de falantes de língua italiana. E o italiano é uma língua que é falada em muitas partes do mundo, por muitas pessoas, não só dos italianos. É a mesma coisa assim. Nós falamos a língua portuguesa, mas não são portugueses, são brasileiros. Compreende? Você pode ter gente lá em Goa que fala português, mas ele não é português. Ou de Moçambique, ele é um moçambicano, eles não falam português. Mas por falar português não é português de Portugal, né? É moçambicano. Então isso está tudo muito sério. Agora eu vou dizer, e aí desculpa vocês, eu sei que o Dirley tem até um amigo do coração aí, eu vou dizer, a omissão da bancada catarinense. Ainda o João Paulo Kleinobin, quando ele era o coordenador do Fórum Parlamentar no ano passado, se interessou, se reuniu comigo no dia 23 de fevereiro, às 13 horas e 30 minutos, na Assembleia Legislativa. Depois esteve no dia 3 de março, lá na Casa José Boatê, participou, ele era o coordenador do Fórum. Hoje, eu lamento muito a atitude do coordenador do Fórum Parlamentar. É um deputado chamado Peninha, nasceu aqui em Nova Trento, se diz representante de São João Batista, e o que é que ele fez? Ele apresentou um projeto de lei querendo impor uma mentira também, igual a outra, dizendo que São João Batista é a capital da imigração. Ora, a capital da imigração italiano-brasileira é São Paulo, por números. Capital onde se produz mais tangerina, uva, cebola, cenoura, a capital do calçado, do açúcar, qualquer. É o que tem em quantidade. É claro que não é ali. É claro que isso é mentira. E o engraçado, todo mundo está aprovando, comissão por comissão. A hora que estiver pronto isso, nós vamos repudiar essa lei, porque é uma mentira. É como também o Espírito Santo, Santa Teresa, não é o berço da imigração italiana, é uma mentira. Aí eu lamento profundamente que os deputados de Santa Catarina, em vez de rever e corrigir o erro, e que foram, eu não gosto da palavra cúmplice, que é forte, mas que foram coniventes ou, né? Omissos. Omissos, é a palavra, mas se omitiram, pô. Mas tudo, aí querem dar um título falso pra nós. Até porque o Rogério Mendonça, o Peninha e o Espiridião Amin fizeram parte de comissões, um na Câmara, outro no Senado, que a lei estava na frente deles. E na época os dois na Câmara. Perdão, exato, perfeito. Os dois eram deputados. E eles estiveram na comissão, a lei estava na frente deles. Se eles tivessem interesse, e aí você tem razão, especialmente o Peninha, que é aqui, e tem uma ligação muito forte com São João Batista. Sim. Principalmente na parte política, né? Ele é muito amigo do prefeito Daniel. Então foi omissão. É o seguinte, vamos ser franco, né? Tanto a mim como o Rogério Peninha, é só para colocar no currículo. Porque na realidade, pensando no resgate histórico, que é o que você e a comissão buscam, Paulo Conzi, e que nós estamos juntos nisso aí também, quando eu falo nós é a comunidade, o reconhecimento disso. Isso até para a própria cidade de Santa Teresa é complicado, porque é uma mentira. Claro. É uma mentira. Como é que você vai comemorar algo que não é verdadeiro? Ora, isso comprovadamente. E na vida, tudo que é a verdade em primeiro lugar é o mais importante, ela sempre aparece. E o mais importante ainda é o fato de que não se tem dados, elementos históricos. Eu tenho no meu Facebook um historiador, que eu aqui não me recordo o nome, mas eu vou falar e eu sei que você vai lembrar, que inclusive manteve contato comigo em 2018 e manteve contato contigo também, justamente batendo nessa tese. O Everton Altmaier. Esse mesmo. Ele é de lá, não é? Ou é da... não, perdão, ele é aqui de Santa Catarina. Ele é nato, ele reside em 13 Ilhas, ele é doutor em língua e cultura italiana pela PUC de São Paulo. Ele é doutor. E ele foi um dos que, quando tomou conhecimento da lei, rechaçou essa... Sim, ele fez todo um apoio, ele esteve conversando comigo longamente na terça-feira dessa semana, inclusive rindo do que a Câmara escreveu sobre isso. Rindo, eu disse, Paulinho, é uma piada pronta. Inclusive ele, com o título de professor doutor em cultura, língua e história italiana pela PUC de São Paulo, que é uma universidade reconhecida, né? Vocês do Brasil todo, tá? Sim. Então o que temos? Ele vai inclusive fazer o contraponto, de ponta a ponta de tudo que está no Senado. Agora uma diferença entre o Peninha e o Amin. Pelo menos o Amin, apesar de incomodar, ele vem participando, ele dá atenção pra gente, ele vai em todas as reuniões, tu sabe? Ele de telefone, o pessoal tá... O Peninha não, ele simplesmente não quer saber. E o pior é que ele é hoje o coordenador do Fórum Parlamentar. Então a gente queria o Fórum Parlamentar conosco, mas ele coordena. Então eu tenho que meio que esperar acabar o mandato dele para conseguir. E sem contar que ele, olha a ironia do destino, ele é italiano, ele tem cidadania italiana.
É uma ironia, né? Ele é cidadão italiano também, tem dupla cidadania. Sem comentário. E age desse jeito. Eu também eu pessoalmente já questionei ele sobre isso. Eu pessoalmente cobrei aqui, ali naquela poltrona ali, eu cobrei do seu Peninha, sentado ao lado dele, do seu Peninha. Fiquei muito chateado contigo em relação ao teu comportamento e dos demais deputados de Santa Catarina, justamente por essa matemática. Por essa matemática, são 16 deputados, enquanto que o Espírito Santo tem 14, e nada contra o Espírito Santo, nada contra a cidade de Santa Teresa, mas realmente tem que ser corrigido. A história não pode ser mentirosa. Odilei, eu vou propor que Santa Teresa tenha o título de a primeira colônia de austríacos do Brasil falando de língua italiana. Foi o pioneirismo, isso eles têm, isso é fato, isso é verdade. E não tem. Agora, o que o Peninha propõe para nós é uma outra mentira, dizer que nós somos capital. Não somos capital de nada, nesse aspecto. Claro que não. Capital é quantitativo, né? Claro, quem duvida que São Paulo é a cidade que tem mais italianos de italianos e de descendentes, é óbvio. Então, eu digo isso por verdade, isso vai ter que ser encaminhado, mas depois eu acho que tu vais fazer um intervalo, nós vamos ter que conversar um pouco como agora nós vamos agir, porque tem dia, prazo, hora e minuto. Chega de lenga-lenga, chega de lero-lero, inclusive o prefeito Daniel se levantou e disse, não, eu quero só aqui fazer publicamente o registro. O desembargador Civinski se levantou e disse, isso que o Abin deu aí tá errado. Paulo Conde, aí o prefeito Daniel disse, o Paulinho Conde, São João Batista e eu como prefeito aqui, ou nós vamos corrigir o erro e vamos fazer a coisa certa, não nos interessa qualquer coisa que não seja isso. Aí o Alberton se levantou, calado também. Então e até o presidente do Instituto Histórico e Geográfico, eu fiquei assim, porque querendo ou não, o Esperidião é o governador, senador, é uma personalidade, ele é uma pessoa claro, digno de muito respeito e apreço. Mas naquele momento no embate, eles ficaram todos a meu favor, inclusive o Cacildo Moldaner. O Cacildo essa semana recebeu o filho dele, que está 22 anos na Alemanha, voltou a Maravilha, porque ele mora em Florianópolis, foi passar o Natal lá com a família, em Maravilha, e me disse, Paulinho, eu fiquei entusiasmado, isso vai dar certo, porque não tem como resistir, é que nem o rio que flui pro mar, tu sabes o Cacildo, do jeito dele, né? E é um irmão muito querido, sabes? O Cacildo tem me acompanhado, qualquer reunião, qualquer encontro, está com a gente. Inclusive, eu já disse para ele falar com o irmão dele, né? Sim. Também é deputado federal. O Celso Maldana. É preciso realmente fazer um trabalho. Eu acho que é de longo prazo, ou não? Você acha? Não, eu penso que agora, com essas ações todas que vão tramitar, inclusive, vou ser bem claro, eu sinto incômodo no Espírito Santo, inclusive no diretor-geral do Arquivo Histórico do Estado, com essa lei. Porque qualquer pessoa decente e honesta se sente mal. É como eu disse, não adianta fazer essa lei dizendo que São João Batista é capital brasileira da imigração italiana, porque é uma mentira, nós vamos se sentir mal. Eles lá também, as pessoas que pensam um pouquinho e refletem, não tem base, não tem fundamento. E um detalhe, eu tive que dar um pito na Procuradora-Geral do Estado. Sabe por que ela disse? Ela não via nenhuma forma, estava se ferindo a Constituição. Aí eu disse, horas, a cultura, a memória, a história, a pátria estão resguardadas pela Constituição da República. E sei, elas são feridas e de morte, porque há uma lei que alterar a história, é evidente que há uma lesão, é evidente, eu me admiro. E aí, Oda Mota, me ligou um assessor que despacha diretamente com o governador, disse o seguinte, que a hora que estiver pronta a DIN, ele também vai assinar. Apesar de que a Procuradora-Geral entendia que não tinha nada que... Não, mas não existe nada de erro. Eu não sei como as pessoas não entendem o erro. E o pior, eu tive que... Também a presidente da Fundação Catarinense de Cultura, com todas as vênias do mundo, eu tive que me divertir com ela, porque ela começou com essa história do Estado. E aí eu disse, pois bem, então primeiro a senhora rasga todos os livros, todos os registros, inclusive aqui do Instituto. Não tem imigração italiana em São Pedro Alcântara, não tem Blumenau, não tem na Colônia Dona Francisca, Joinville, não tem Brusque. Sabe por quê? Otto von Bismarck, a seção militarista que confluiu no Estado Unitário Alemão, foi posterior, né, de lei. Então esse raciocínio dessa gente é fantástico, né? E são as pessoas que estão no poder, infelizmente, né? Muito bem, vamos ao intervalo comercial. Depois do intervalo a gente retorna aqui no Rádio Revista Cidade. Vamos, inclusive, buscar um contato com o Alberton? José Galvão Alberton, eminente ex-procurador-geral de Justiça do Estado e que, como advogado, subscreverá essas ações. Exato, para saber esse aspecto jurídico aí do Dr. José Galvani Alberton, que tipo de ação jurídica de inconstitucionalidade, que é uma ABIN, né? Agora tem a parte política também disso tudo. Mas depois a gente fala sobre isso. Vamos ao intervalo.
na Rádio da Informação. Rádio Revista Cidade. Eu sei que são noites em claro, que muitas vezes não é fácil. E que no fundo do peito vocês sabem que isso me fortalece por toda a vida e nos faz crescer juntos, como família. Tem mais gente que nos apoia, porque essa causa tem que ser de todos. E por mais que eu ainda não consiga falar, eu sei que vocês me entendem. A amamentação. Incentive a família, alimente a vida. Feliz Natal, vamos juntos cantar. Feliz Natal, vamos comemorar. Você ligado na gente, Rádio Cidade, a número 1. Feliz Natal, vamos juntos cantar. Feliz Natal, vamos comemorar. Você ligado na gente, Rádio Cidade, a número 1. Baixe o novo aplicativo da Rádio Cidade para o sistema Android e para o sistema iOS. Com o novo aplicativo da Rádio Cidade, além de ouvir a rádio em qualquer lugar onde tiver acesso à internet, você também pode acompanhar todos os programas transmitidos em vídeo. Use o aplicativo Rádio Cidade e assim você pode mandar e-mail direto para nossa equipe. Baixe agora o novo aplicativo Rádio Cidade Brusque e desfrute de um completo conteúdo. Aí não esqueça, compartilhe com seus amigos. Para o vovô, assim é o Natal, Lemos. Um Natal para todos! Natal Show Miami Automóveis. Quinta, sexta e sábado. Um show de seminovos. Mais de 130 seminovos. Garantia de até 1 ano. Aprovação na hora. Até 60 vezes sem entrada. Até 60 dias para a primeira parcela. Um show de ofertas para você. Quinta, sexta e sábado. Natal Show Miami Automóveis. Aqui dá negócio. Neste fim de semana no Arker, bombom garoto sortido 300 gramas 6,99, barra Negbauer 90 gramas 2,99, cerveja Antártica original garrafa descartável 600 ml 5,69, cerveja Heineken lata 350 ml 3,47, leite longa vida Piracanjuba 1 litro 2,19, cerveja Devassa Lager lata 350 ml 2,19. Supermercados Arker, faz parte do seu dia a dia. O Arker é mais você. É tempo de ver um mundo melhor, aproveitando cada segundo da melhor época do ano. Espalhe o amor, presenteie com a Ótica Moderna e celebre 2020 motivos para acreditar no Natal. Ótica Moderna, seja você todo dia, em Brusque, Guabiruba e Nova Trento. Opinião, jornalismo, a informação em tempo real. Rádio Revista Cidade. São 8 horas e 53 minutos, 8h53. O nosso WhatsApp é o 91877556. Mandar um grande abraço para o Rogério Schumacher, que está mandando um abraço para você, viu, Paulo? Aí, abraço, Rogério, Paulo. amigo querido. E abraço, professor Moresco e a família, e a Tide, né? Um beijo, assim, muito fraterno e adocicado para ela, de coração. Deixando aqui um abraço para você, um bom Natal, meu querido, e um excelente ano para ti. Também um abraço aqui para a nossa querida Angelita. Grande beijo para Angelita, obrigado aí pelo carinho, pela companhia. Paulo, eu até comentava com você no intervalo, e certamente quem não está por dentro do assunto, ou quem não está acompanhando a par essa situação, deve estar se perguntando, se está documentado, se está comprovado, por que não se resolve? O que falta para se resolver? Bem, o fato que nem o Dirley sabe, olha que o Dirley acompanhou isso de início de fio a pavio, né, Dirley? Alô? No dia 9 de novembro do ano anterior, de 2017,
eu escrevi Valdomiro, aqui da Rádio Estamos no Estúdio. Uma epístola ao então deputado Amin, fiz cópia ao lado, vários deles, fazendo uma clara alusão à importância de o Parlamento e o Executivo Nacional da Pátria Brasileira reconhecerem documentalmente isso em âmbito federal, em âmbito da União, esse pioneirismo, até em vista da celebração do bicentenário da imigração italiana no Brasil. O Dirley sabe que desde o início eu sempre falo já visualizando esse momento, que não é um evento. Nós vamos, o que na área da cultura, da difusão da língua, da história e também do resgate até afetivo desses vínculos com os locais de proveniência lá. Então, eu sei que o doutor Alberton já está na linha e a quem cumprimentamos, nosso emérito Procurador-Geral de Justiça, inclusive ele que criou o Centro de Apoio Operacional do Controle da Constitucionalidade, o SECOM, e designou como primeiro coordenador o eminente Procurador de Justiça Criminal, doutor Gilberto Calado de Oliveira. Então, nós já tínhamos feito essa solicitação, mas fomos surpreendidos em 12 de janeiro, uma sexta-feira de manhã, do ano de 2018, que naquele dia no Diário Oficial da União foi publicada essa lei que estabelecia esse pioneirismo como sendo de Santa Teresa no Espírito Santo. E o Dirley Valdomiro da Mota, por volta das 14 horas e 30 minutos daquela sexta-feira, um pouco chuvosa, um tempo assim, meio que não se decidindo se era de verão, de outono, eu lembro-me bem, a 14h29, alguns segundos, eu encaminhei para todos vocês uma nota técnica, claramente mostrando o erro histórico cometido por aquela lei. E já no dia 19 seguinte, do mesmo mês ainda de janeiro, nós já estávamos na Assembleia com 16 organizações no seu NIMOS. Aí fomos ao Instituto Histórico e Geográfico, ao Fórum Parlamentar de Santa Catarina, claro, sempre com o apoio e o respaldo institucional da ADAMPIB e também do município de São João Batista, sobretudo na pessoa do prefeito Daniel Neto Cândido, mas também daquele parlamento que sempre tem nos acompanhado. E aí, essa pergunta, Valdomiro, que você me fez, eu fiz, o doutor Alberton que nos ouve, por que é tão difícil, gente, que a verdade se estabeleça, que se corrija um erro? Não, mas aí, como eu disse, o Esperidião citou o caso da rodovia Ulisses Guimarães e Mário Covas, mas isso não é um erro, é uma questão de conveniência. E é claro que Ulisses e Mário Covas têm um nome, inclusive dentro do parlamento, ambos, né, muito forte, então para tirar o nome deles, eu até entendo que seja difícil. Agora, aqui não é uma questão de conveniência, é uma questão de verdade, é uma questão de princípio, um princípio basilar para todos nós. Então, o que eu te digo? Por que é difícil? Porque nossa bancada primeiro foi omissa, e no segundo momento a dificuldade de reconhecer o erro, e no terceiro momento é que é um pouquinho desconfortável, né, chegar com isso, porque, cara, mas se é isso, por que vocês de Santa Catarina, os 16 deputados federais e 3 senadores à época, não se manifestaram acerca quando da tramitação? Eu sei disso. Eles estão assim. Então, na realidade, é o seguinte: aquela história de apresentar São João Batista como capital da imigração italiana no Brasil, face a lá ter sido fundada a colônia Nova Itália no ano da graça de 1836 por 132 italianos, então eles preferem dar um título qualquer, arrumar qualquer desculpa, mas não é isso. E o doutor Alberton foi testemunha quando deixamos isso bem claro para o Esperidião, a mim e para todos lá presentes, e o prefeito de São João Batista, inclusive, foi bem claro, assim, defendendo também esse posicionamento. Que a única coisa que nós queremos é que se restabeleça a verdade histórica no ponto de vista legal, porque a história não mudou, a história está aí, isso está nos anais do Instituto Histórico de Santa Catarina, nos grandes livros do almirante Lucas Boatê, de José Boatê, que são filhos e netos do primeiro diretor da colônia, o Lucas Boatê, como Walter Fernando Piazza, que é filho de uma neta, né, do fundador dessa colônia. Então, gente boa, o que precisa ver é que a comunidade de Santa Catarina, o nosso povo, os catarinenses, se mobilizam e cobrem dos seus representantes legislativos, tanto na Câmara Alta quanto na Câmara Baixa, a reversão, a correção desse erro histórico. E claro, na linha está o doutor Alberton, porque também temos, ao lado das providências legislativas, temos as iniciativas e ações no âmbito do judiciário brasileiro. Muito bem, então vamos ouvir o doutor José Alberton, que já entrevistamos ele algumas vezes aqui em Brusque, inclusive lá na TV Brusque. Doutor José Alberton, muito bom dia, seja bem-vindo, doutor. Vamos
disposição. Opa, eu acho que tá. Bom dia, doutor. Bom dia. Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo, sim. Tá certo, é que eu não estou ouvindo aqui, Damatão, vamos tentar ouvi-lo aqui também no estúdio, para a gente poder seguir com essa entrevista. Você está ouvindo ele, Damatão? Estou ouvindo aqui no retorno. Então, por gentileza, mas dá para colocar no ar aí? Dá para colocar, tá no ar. Então vamos lá. Ô doutor, qual tipo de ação, já foi dito aqui que vai se entrar com uma ação de inconstitucionalidade, né? Mas quais são os prazos que tem que devem ser registrados e evidentemente obedecidos para que isso comece a acontecer? Olha, a iniciativa é muito rápida, né? Não tem, assim, maiores delongas, não. Para você propor as medidas judiciais. Agora, a decisão do Poder Judiciário é algo que sempre representa uma incógnita. Você sabe como são as coisas hoje no âmbito da justiça. Você entra com uma ação hoje, você não tem, né, uma certeza quanto ao término dessa ação. E isso depende das contestações, depende da boa vontade dos órgãos julgadores, né, dos prazos processuais. Há uma série de fatores que interferem, né, na possibilidade de uma definição prévia, né, do tempo que demandará até a conclusão do processo. Então, isso aí é uma pergunta difícil de responder. Quando é que vai terminar? Quando é que haverá uma decisão definitiva? Seria assim um pouco temerário a gente se arriscar a prever assim um prazo. É claro que na formulação dos pedidos, né, já no momento do ajuizamento da ação, vai se pedir providências cautelares, né, de caráter liminar, e em regra deve ser tomada dentro de um prazo mais curto, mas nem sempre também elas são deferidas. Então, esse território aí do Poder Judiciário é um território que sempre deixa uma margem assim de dúvida e tal, de uma certa ansiedade por parte dos interessados. Mas é um caminho válido. Doutor Alberton, nós sabemos que o Paulo já confirmou aqui que são 3 ações. Uma delas é popular, uma ação popular. Como é que é possível aqueles que estão nos acompanhando, pessoas que nasceram em São João Batista, descendentes de italianos de São João, que muita gente mora aqui nos arredores, né? A proximidade geográfica faz com que muita gente de São João esteja em Brusque hoje. Como é que essas pessoas poderiam participar? Bem, vamos lá então. Nós temos, na verdade, 4 caminhos para enfrentar essa questão. O primeiro caminho, que eu sempre coloquei, que me parece o mais curto, seria o caminho do Legislativo. Seria o Congresso Nacional, né, através dos seus representantes, promover a revogação dessa lei que, na verdade, encerra um erro histórico. Se o Legislativo não corrigir o próprio erro, seria o caminho mais curto, então resta a alternativa do Poder Judiciário. E aí nós temos mais 3 caminhos. O primeiro deles seria uma representação ao Procurador-Geral da República para que ele promovesse uma ação direta de inconstitucionalidade em face dessa lei equivocada que está em vigor hoje. Essa representação, ela pode ser feita por qualquer ente público ou qualquer pessoa, né, privada. Qualquer cidadão está legitimado a fazer essa representação ao Procurador-Geral da República, apontando o erro histórico e a impropriedade da lei que está em vigor. Essa é uma alternativa. A segunda alternativa seria uma ação civil pública promovida pelas pessoas legitimadas, que no caso seriam o município ou uma entidade legitimamente constituída que tivesse entre as suas finalidades o resgate ou a defesa, né, do patrimônio histórico.
Aí a gente sabe que há uma entidade regularmente constituída, formada pelos representantes aí da comunidade italiana, e essa entidade, portanto, ela poderia sim promover uma ação civil pública objetivando o resgate da verdade histórica. E a terceira via seria a ação popular, que é um instrumento jurídico que está à disposição de qualquer cidadão, para a defesa de não apenas do patrimônio público, não apenas do patrimônio ambiental natural, mas também do patrimônio cultural do país. Porque, assim como a Constituição protege o patrimônio natural, paisagístico, o meio ambiente, ela tutela com a mesma intensidade o patrimônio histórico do país. E, assim como o lançamento de dejetos no rio representa uma agressão ao meio ambiente natural, a edição de uma lei que encerra um erro histórico, ela agride o patrimônio cultural do país. Então, é possível de ser atacada através de uma ação popular ou através de uma ação civil pública. Esses seriam os caminhos disponíveis. Muito bem. Algo que você gostaria de colocar? Algo mais, ou Paulo, você acha que gostaria de colocar para o doutor Alberton? Bom dia, amigo querido, fraterno abraço, doutor José Galvão Alberton, nosso emérito Procurador-Geral de Justiça. Tudo bem contigo? Tudo, meu caro. Olha, já tem uma agenda para ti dia 23 de janeiro, em São João Batista e na Colônia Nova Itália, tá bem? Vamos lhe buscar, já temos no Jornal da Manhã da Coirmã Rádio Clube de São João Batista, o Jonathan Cordeiro já agendou, vamos ter algumas visitas institucionais e também lá a comunidade da Colônia Nova Itália quer ter o privilégio de reencontrá-lo. Quem sabe? Eu não. A gente está à disposição. Quero também te dizer, querido doutor Alberton, que eu tive conversando a miúde com o professor doutor Everton Altmaier, que é professor doutor em Língua, História e Literatura Italiana. E nós analisamos conjuntamente a fundamentação do PLC, do projeto de lei da Câmara de 2015, através do qual eles obtiveram êxito da tramitação parlamentar e se transformou nessa equivocada lei. Inclusive, aquele documento tem várias falsidades também, mas o próprio documento em nenhum momento atribui a eles a condição de pioneiros, viu? É interessante que o texto da lei fala do pioneirismo, mas daquela fundamentação que eles fizeram tentando, por exemplo, assim, justificar uma justificativa para o projeto de lei, nem o Espírito Santo reconhece tal. Eles falam no tabaque, eles fazem uma confusão aí também entre o Império Austro-Húngaro e o Reino de Itália, coisa tamanha. Inclusive, já esse professor, historiador, doutor em língua, em literatura e cultura italiana, vai fazer inclusive um parecer técnico para o senhor, tá? Já está sendo redigido. O senhor me pediu isso no nosso último colóquio, E quero lhe dizer também que eu fiquei muito feliz na última sexta-feira, recebi também uma pequena epístola do nosso amigo querido Esperidião Amin, dizendo que ele está alerta lá com toda a sua equipe e aguardando também a manifestação daquela comissão que é integrada pelo senhor, pelo doutor Calado, pelo desembargador Sivinski, pelo eminente presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina, seu amigo Augusto César Zeferino, e também por minha pessoa, Então já vamos logo encaminhar isso tudo, e de público aqui de Brusque, a cidade que me acolheu, eu que residi nessa colônia Nova Itália, eu que sou nato do distrito que inclui esse território da colônia pioneira, distrito de Tigipió, antiga Boa Vista, eu que nasci lá na Arataca-Lua, Quero te dizer muito obrigado e dizer a todos que todo esse movimento é feito com recursos pessoais. E o doutor José Galvão Alberton, o grande jurista, está também a tudo isso se doando à história, à memória e, sobretudo, no seu compromisso de sempre que ele teve e terá aqui depois no céu, na vida eterna, que certamente nosso Senhor Jesus Cristo fará merecedor, por
agir em prol do bem, da verdade e da comunidade. E nesses dias que antecedem a celebração do nascimento do Divino Redentor de nosso Senhor Jesus Cristo, uma vez mais, doutor Norberton, em meu nome, em nome da DAMPIB, em nome do bom povo batistense e também da boa gente brusquense, e aqui direto e ao vivo nos estúdios da Rádio Cidade AM, 850 kHz, o Dilei Silvio, Valdomiro da Mota e toda a equipe técnica, administrativa e diretiva querem lhe saudar e desejar um Natal de bênçãos e um Ano Novo de realizações. Dentre estas, as nossas ações em prol do reconhecimento da verdade histórica da Colônia Nova Itália como berço da imigração italiana no Brasil. Muito bem. Olha, Paulo, muito obrigado aí pelas tuas palavras aí, pelas felicitações, pelos votos que você traduz. Da mesma forma, eu desejo aí a todos vocês aí um Natal muito feliz, venturoso, abençoado. Tá? E vamos tocar esse barco aí, estamos juntos aí nessa luta. Eu desejo, transmito um grande abraço, desejo felicidades a todos vocês. Obrigado, doutor José Galvani Alberton, emérito Procurador-Geral de Justiça, e como disse o Paulo aí, fazendo esse trabalho voluntário, e para uma instituição como a DAMPIB, para uma cidade como São João Batista, para o estado de Santa Catarina. E para o próprio Brasil, a história brasileira. Eu queria até dizer o seguinte, eu acho que isso deveria ser uma movimentação do sul do Brasil. Sim. Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, porque aqui nós temos muitos italianos espalhados esses 3 estados, né, Paulo? E não é justo que essa mentira vire lei, ou virou lei, né? Que continue sendo uma lei. Sabe que o Pedro Simão está aflito, aguardando, acompanhando, ele conversou inclusive com o Cacildo, ligou para o Esperidião, estamos dialogando inclusive com o estado do Paraná também, tem uma grande colônia, no sentido de somarmos força, corrigir de fato esse erro e implantarmos uma vez mais a verdade que sempre prevalecerá, mercê da divina providência, da graça que vem do céu, que vem de Deus, que vem do Altíssimo. Doutor Alberton, um ótimo final de semana para o senhor. Obrigado. Muito obrigado para todos nós, né, cara. Tchau, tchau. São 9h14. Tem intervalo comercial, Valdomiro? Depois nós voltamos com mais um bate-papo aqui ao lado do Paulo Vendelino Cons, que estamos falando sobre essa ação de inconstitucionalidade em relação a uma lei, quem ligou o rádio agora, uma lei que foi aprovada e que deu o título de Santa Teresa, município do interior, lá do estado do Espírito Santo, foi reconhecida como o primeiro município a receber italianos no Brasil. Isso não é verdadeiro, foi em 1836, aqui pertinho da gente, em São João Batista, na colônia Nova Itália. Depois do intervalo a gente retorna. Rádio Cidade, 850 kHz, a rádio da informação. Antes de curtir, viva de verdade. Antes de compartilhar, faça parte. Antes de postar, converse mais. Compartilhar momentos com a família e amigos, uma boa conversa, fazer o que se gosta faz muito bem para a saúde emocional e pode prevenir a depressão. Preste atenção aos sintomas. Se eles aparecerem, procure ajuda. Se liga, dê um like na vida. Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Eu sei que são noites em claro, que muitas vezes não é fácil. E que no fundo do peito, vocês sabem que isso me fortalece por toda a vida e nos faz crescer juntos, como família. Tem mais gente que nos apoia, porque essa causa tem que ser de todos. E por mais que eu ainda não consiga falar, eu sei que vocês me entendem. A amamentação. Incentive a família, alimente a vida. Feliz Natal, vamos juntos cantar. Feliz Natal, vamos comemorar. Você ligado na gente, Rádio Cidade, a número 1. Feliz Natal, vamos juntos cantar. Feliz Natal, vamos comemorar. Você ligado na gente, Rádio Cidade, a número 1.
Baixe o novo aplicativo da Rádio Cidade para o sistema Android e para o sistema iOS. Com o novo aplicativo da Rádio Cidade, além de ouvir a rádio em qualquer lugar onde tiver acesso à internet, você também pode acompanhar todos os programas transmitidos em vídeo. Use o aplicativo Rádio Cidade e assim você pode mandar e-mail direto para nossa equipe. Baixe agora o novo aplicativo Rádio Cidade Brusque e desfrute de um completo conteúdo. E não esqueça, compartilhe com seus amigos. De férias entre os dias 19 de dezembro e 5 de janeiro, voltando às atividades normais no dia 6 de janeiro. Queremos desejar a todos os clientes, fornecedores e amigos um Feliz Natal e próspero Ano Novo. Em 2020 estaremos com gás reabastecido e com novidades. Você está ouvindo Rádio Revista Cidade, na Rádio da Informação. 9h17, 9h17, estamos apresentando Rádio Revista Cidade na manhã desta sexta-feira. Lembrando, hoje é dia 20 de dezembro, lembrando que hoje é o último programa com transmissão por vídeo. A partir de segunda-feira nós continuaremos aqui apresentando Rádio Revista Cidade, né, com 1 hora a menos, é isso, Damota? Exato, 1 hora a menos, até as 9 da manhã. Até as 9 da manhã, em função desse momento aí especial, que é o final de ano, início de 2020, mas em janeiro a gente vai retornar aí na segunda semana, segunda semana, na verdade, quarta-feira, segunda semana de janeiro. Voltar com a transmissão ao vivo em vídeo, mas pelo AM 850, também pelos nossos... Então, dia 8 de janeiro, né? Quarta-feira da segunda semana, 8 de janeiro. É isso? Não, será no dia 6, é uma segunda-feira. Segunda-feira, Santos Reis. Os 3 reis, quando souberam. Era um dia santo de guarda, né? Encerrou a grande festa na Rússia. Nesse dia é o dia do Natal. A Epifania, a manifestação de Deus. Dia 6 de janeiro. Sim. A Igreja Ortodoxa. Sim. E o detalhe, o Luiz Henrique foi pra lá pra fazer negócio, chegou lá. Ele chegou dia 5, né? É que ele chegaram da véspera de Natal. Foi bem assessorado. Bem assessorado. Pelos seus comandantes. Então, você imagina, eu conversei com eles. Pô, governador, o seu nome tão culto, chegou lá no dia 5, chegaram em Brasília dia 24 de dezembro. Dia 5 ele pensou que já estava fervendo o ano lá e ele estava no Natal lá. Que coisa. O falecido Luiz Henrique da Silveira. Muito bem. 9h19, o Paulo, vou ser honesto contigo, eu sou um tanto pessimista em relação a essa situação. Pessimista e não das pessoas que estão trabalhando envolvidas em tudo isso. Você, pessoal de São João Batista, esses voluntários como o Dr. Alberton, que há pouco falou conosco, e outros, né? Eu sou pessimista em relação à parte política disso tudo. Que embora seja inconstitucional, porque é uma mentira, né? E mentira não pode virar lei, mas nós temos a mão política disso. É claro que já foi dito, são 16 deputados federais, 14 deputados federais por parte do Espírito Santo. Mas você acredita que o envolvimento político de algumas lideranças, entre elas o ex-senador, que esteve recentemente aqui em Brusque e que certamente tem uma influência grande em Brasília, é possível dizer que nós podemos ter sucesso também, politicamente, nesse caso? Dirley, Valdomiro, amigos do Rádio Revista Cidade. No dia 12 de novembro, quando por volta das 13 horas e 25 minutos, eu me despedi no Aeroporto Internacional de Florianópolis, Ercílio Luz, Pedro Simão me abraçou e me disse o seguinte: Paulinho, meu irmão, eu posso te dizer, antevejo êxito nessa missão. Não pode não se concretizar algo que vem tão fortemente fundado na verdade
e em tudo aquilo que nós entendemos como o bem comum. E sobretudo, daí isso até ficou muito bem, uma pessoa como você, porque eu sei que você não desiste, e ele se colocou à disposição e, se necessário, ele vai a Brasília aos seus 90 anos, vai bater as portas dos tribunais lá e diz: olha, façam justiça. Nós só exigimos uma coisa: justiça, reconheça-se a verdade. Eu entendo até que, até por constrangimento, os 16 deputados e os 3 senadores catarinenses, eles vão assumir essa luta, porque quando virem um homem de 90 anos lá pedindo pela verdade, acho que eles vão criar vergonha na cara. Eu sei que é muita coisa, eu sei que o Brasil é um fervilhamento todos os dias, mas isso que nós queremos é o mínimo. Poxa, você representa os catarinenses, você pediu voto, nós delegamos eles a autoridade para agir em nosso nome, quase assinamos uma procuração para eles, Valdomiro e Dirley. E será que nós, povo catarinense, não somos merecedores de um mínimo de atenção? Será que são só aquelas outras questões lá, que nem sempre, como se diz, são tão republicanas? Então eu estou convencido, sim, que vamos ter algumas dificuldades, alguns problemas, mas eu duvido que começar até da pressão, porque esse movimento está crescendo, né? Inclusive, estamos tendo adesão de alguns veículos de comunicação. O Jornal Notícias do Dia fez um especial de 2 páginas, que é o único jornal impresso agora que circula na grande Florianópolis, né? E nós percebemos, assim, que isso está se encorpando, e também em vista do bicentenário. Como eu disse lá, você imagina, um dignatário da República da Itália recebe um convite para participar, para integrar a organização e a celebração dos festejos do bicentenário da imigração italiana no Brasil. Aí vem alguém dizer: mas tem uma lei? Não, tem que esperar mais 37 anos e 11 meses, porque tem uma lei lá que o Congresso aprovou em 2018, em 2017, e o presidente da República sancionou em 2018, no dia 11, publicado no Diário Oficial, dia 12 de janeiro de 2018, uma sexta-feira, que disse que não podemos celebrar agora, vamos ter que esperar mais 37 anos e 11 meses. Uma piada pronta, né? Então eu tenho convicção que, até em função dessa celebração condigna do bicentenário da imigração italiana no Brasil, nós vamos conseguir reverter isso. E também, claro, nós vamos ter que dar nomes aos bois. Em algum momento, se a gente sentir o corpo mole, nós não vamos criticar os deputados. Olha, deputado tal, deputada tal, senador tal, simplesmente ignoram Santa Catarina e os catarinenses, porque isso é um patrimônio comum de todos nós. Essa condição de berço da imigração, de pioneiro da imigração italiana no Brasil, isso é um patrimônio de todos nós. E, acima de tudo, da verdade. Então nós vamos ter que confrontar os nossos parlamentares, e nós não estamos decididamente brincando. Você sabe, Dirley, que esse movimento todo, Santa Catarina requer a correção do erro histórico, não tem financiamento nenhum. Tudo que foi feito até agora, no que dependeu, foi do meu bolso. Agora até quero te ajudar a agradecer publicamente um auxílio que você prestou aí a uma publicação do Natal de Amor e Fé, junto a uma gráfica aqui da cidade. Muito obrigado. Depois nós temos uma parte aí que também nos cabe, que vamos também lhe ressarcir. Mas queremos lhe dizer que fizemos isso tudo como o doutor Alberton, e essa pleia, temos um batalhão de juristas de primeira grandeza aí, de cidadãos, de pessoas. Agora, nós vamos ao confronto, não temos o que, não existe nada além ou aquém da verdade. É simples assim, ou se estabelece a verdade ou não se estabelece. E nós não vamos, nós somos irresignados, nós não vamos em momento nenhum aceitar nada que não seja a verdade, simples assim. Perfeito. Paulo, antes de encerrarmos, eu gostaria que você fizesse um balanço do trabalho do Grupia em relação aos movimentos que você está à frente aí com o Grupia aqui em nossa cidade. Tivemos aí recentemente um evento realizado lá na comunidade do Poço Fundo, é isso? Sim. Né? Inclusive trouxemos aí as madrinhas aqui contigo para falar sobre isso, e as várias outras ações do grupo. O que você pode dizer para nós aí, fazendo um balanço de 2019? Primeiro, lembrando a todos, né? Nós estamos entrando agora num ano especial, um ano de jubileu, 10 anos de fundação do Grupia. Então o Grupia já iniciou o ano em 21 de fevereiro, tivemos ali um dos maiores especialistas no Brasil na área do atendimento eficaz, eficiente da criança, do adolescente e da família, Dr. Murilo José de Giacomo, um procurador de justiça reconhecido, os maiores especialistas do Brasil, e o grupo ofertou gratuitamente à comunidade brusquense, e também gente de Santa Catarina e outros estados que estiveram aí lotando o plenário da Câmara. Inclusive tivemos que colocar 50 assentos extras.
E aí nós tivemos em maio a grande Semana da Família, que foi assim uma semana muito vivida, experimentada, inclusive me surpreendeu pela primeira vez. Normalmente o pessoal não era de muito no encerramento e tal. Nós tínhamos preparado lá 500 cachorros quentes e aquilo de lei, em 15 minutos já tinha ido. Claro, primeiro tivemos a celebração na igreja luterana, depois fizemos a caminhada, a marcha pela família, viemos com um grande banner, né, nos antecedendo até o salão do nosso querido Centro Evangélico Pastor Sandretzky, que também está localizado e sempre está à nossa disposição. E depois desse momento nós tivemos também o festival Uma Tarde em Família, e jogos, brincadeiras, o esqui ao contrário, pula-saco, ovo na colher, aquelas brincadeiras de antigamente, de hoje, de sempre, e aquelas outras, cama elástica, piscina com bolinha e tantas outras coisas. E claro, a criança e nós também, todos gostam do cachorro quente feito com linguicinha. Tinha feito 500 de lei. Durou 15 minutos, então sinal de que teve bastante gente. Eu nunca vi tanta gente participando dessa atividade. E depois nós tivemos então vários momentos, várias manifestações, uma grande preocupação que o grupo teve em relação ao que estavam tentando alterar na área da educação e sobretudo também com essa imposição via Supremo da tal da lei da homofobia, né? Uma coisa é não discriminar nenhum ser humano, o respeito devido a todos. Todos têm a mesma dignidade, o mesmo direito ao respeito, ao acolhimento e por aí vai. Outra coisa é tirar o direito, por exemplo, de um pai, de uma mãe, de um professor, de uma professora ou de um líder religioso de dizer, olha, esse comportamento é reprovável. Por exemplo, de poder ler, Valdomiro, a palavra de Deus. Por exemplo, o apóstolo Paulo fala que nem os adúlteros, os efeminados, esses aqui, eles alcançarão o reino dos céus. Então agora vamos ter que rasgar a Bíblia porque não se pode mais ler isso ou aquilo. Então uma coisa é o respeito que se deve a todas as pessoas. Agora, outra coisa é o direito que, por exemplo, os cristãos têm de lerem publicamente a palavra de Deus, né? E na realidade eles estão mudando as coisas, porque eles estavam colocando o fato de você ler aquilo que o apóstolo Paulo escreveu como um ato criminoso, lesivo, como crime de homofobia, porque aqui na realidade a doutrina cristã, isso da igreja católica, das igrejas evangélicas tradicionais, das igrejas evangélicas pentecostais, neopentecostais, também da igreja estatal, que é a igreja anglicana, como também da igreja ortodoxa, que tem a sede lá era em Constantinopla, né, agora em Istambul, e sobretudo a igreja ortodoxa russa, é que não é a tendência você ter tendência de ser efeminado, isso não é, mas é a prática homossexual que é considerada, é pecado, segundo a palavra de Deus, segundo a doutrina cristã. E isso o direito que a igreja tem de ensinar os seus fiéis, do padre, do pastor, do bispo, ou de quem quer que seja, ou do próprio Papa, de falar isso, de dizer isso. Só que eles fizeram isso que você lendo o que está lá na Bíblia, logo você se torna criminoso. Eu vi isso tudo, então nós tivemos uma manifestação muito forte, procuramos a Comissão de Constituição e Justiça, e eles, na primeira votação, te aprovaram com um voto contrário. Aí tiraram de pauta e não botaram ainda. Ali a Simone Tebet, nós estamos em cima disso. Não sei se o Valdomiro você entende. O direito a todas as pessoas serem respeitadas, quem quer que seja a sua opção. Agora, você não pode impor a uma igreja que renegue a Bíblia, que não leia, que você pode... Isso que é censura, né? Então, na realidade, eles estão mudando um pouquinho as coisas e é muito grave, porque eles usam uma série de palavras em nome da felicidade, dos direitos humanos, assim, fundamentais, inclui aí o uso de drogas e uma opção de outras coisas, né, como direito humano fundamental. Isso é grave, isso é sério, e um exemplo que nós tivemos disso foi, por exemplo, no Rio de Janeiro, onde tudo isso foi sendo liberado. Hoje nós sabemos como está. E tem um detalhe, isso está se proliferando por tudo que é lado. Aqui em Brusque, ontem ainda, várias pessoas me procuraram para tratar dessa questão, por exemplo, da promiscuidade das drogas, sobretudo em praças aí, né, envolvendo inclusive crianças e adolescentes. Dirley Silva é testemunha, Valdomiro da Mota também. Quando o grupo implantou a Operação Proteção Integral, realizada em 8 etapas, né, que nós tivemos, veja como mudou isso em Brusque. Aí nos acusaram de violar direitos humanos fundamentais. Por quê? Porque as crianças e adolescentes que estavam aí de madrugada, 1, 2, 3 horas da manhã, às vezes envolvidos com bebidas ou não, ou perdidas, ou por ir de qualquer jeito, embarcavam num ônibus escolar, aquele amarelinho, né? Isso foi tido como uma grandíssima violação aos direitos humanos. Então, se ela está lá se prostituindo, a menina, sendo explorada sexualmente, se está usando drogas, em qualquer situação, tudo bem. Isso tudo é certo, tudo bem. Agora, não, chamar o pai, a mãe, como nós o fizemos,
tivemos, e vocês são testemunhas, eu respondi vários processos. Foi um jogo muito bruto contra mim. E o pior, foram pessoas da área, malandras, que não queriam trabalhar, da área da atenção da infância, que entraram com ações contra o Ministério Público, no Tribunal de Justiça, e sequer tiveram a dignidade até hoje de reconhecer o erro. Porque o Corregedor-Geral do Ministério Público, Dirley, fez 12 laudas, onde ele deu assim, mas deu de relho, deu no dedo dessa gente, que era um trabalho modelar, exemplar. Ai que se todas as comarcas, eu não falo em município, porque é judiciário que fala tratamento comarca, se todas as comarcas do Brasil tivessem um grupo e tivessem essa ação. E a dona Fernanda Crevanzi Vailate, que não queria se mexer em nada, aquela promotora titular da infância e juventude, ela também ficou sentada em cima desse processo, aí levaram para o juiz me condenar, o juiz disse que isso é uma bobagem, eu não vou julgar isso aí. Aí esperaram um substituto chegar aí, porque é interessante que essa operação, na mesa, quando foi decidida no fórum, tinha o Dr. Geomir, o titular da Infância e Juventude e diretor do fórum e da Fazenda Pública. Tínhamos também a doutora Suzana Perim Caraúba, a segunda promotora presente, estava o comandante do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, o delegado regional de Polícia Civil, o presidente da OAB, estava a Prefeitura, a Câmara e tudo mais. Só que o único criminoso sou eu. Porque todos, de início, desde a primeira reunião, pediram que eu fosse uma espécie de mediador, de coordenador, de articulador. Ou como dizia o doutor Paulinho, tem que presidir isso aí, porque daí a gente sabe que vai. A gente tem firmeza e nós tudo estamos juntos. Mas tudo foi decidido assim. Então foi um jogo de muita má fé de alguns e veja o dano que fez. Hoje, por exemplo, quantas crianças poderiam estar nessa situação? Qual era a violação, Dirley e Valdomiro? A criança, por exemplo, ontem eu falei com o padre Milan isso. Na festa, eu lembro bem, de Nossa Senhora do Caravaggio, de 26 de maio, aqui na Zambuja, era um sábado à noite, certo? Era 2 horas da manhã, estava chovendo e muito frio, nós encontramos um menino de 8 anos, lá, sozinho, não sei, 8 horas todo molhado, 8 anos, 2 horas da manhã. Então esse menino veio até aqui. Aí não conseguimos localizar a mãe. A polícia que estava junto, porque você sabe que cada equipe tinha advogado, assistente social, conselheiro tutelar, que é eles que queriam trabalhar, eram os meus colegas da época, mas claro, segurança, polícia civil, militar, juiz, promotor, toda essa equipe, né? Foram lá, chamaram a mãe, onde é que você... não, trouxeram lá. A gente via, estava fora da escola, alguns eram de outros lugares, tudo, antes de que tudo tivesse resolvido, eu era o último a sair dali, né? Aí, inclusive, eu me lembro bem do conselheiro esse que entrou na ação contra mim, que disse, não, mas é porque tu apareces na foto, né? Então teve gente da delegacia, gente do Conselho Tutelar, que houve a mudança em 2012, né? Do mandato, que aí fizeram todas essas ações para impedir. E por quê? Eu entendi por ciúme e por uma senhora que para não ter que trabalhar. Porque senão é à noite, dá trabalho, porque você identificava o aluno que estava fora da escola, o que não estava em casa, que estava em Brusque, mas não tinha pai, nem mãe, nem o responsável. Isso tudo era identificado e segunda-feira a promotora tinha trabalho, o delegado tinha trabalho, o conselheiro tutelar tinha trabalho, a área da educação tinha, porque tinha que chamar alguém, a área da saúde, e a gente tinha todo esse mundo envolvido. Isso não era uma operação boa. De lei, se perguntar para o povo, eu com certeza, mais de 80%, eu só vi aplausos. Só de alguns malandros que não queriam trabalhar, aí usaram como justificativa, como nesse caso também, os tais dos direitos humanos. Fecha o parênteses. Nós tivemos então esses momentos junto ao Congresso Nacional. Nós tivemos também muito fortemente agora, claro, o Natal de Amor e Fé, que estamos vivenciando, né? Eu até fiquei preocupado, só essa noite eu recebi mais de 100 pedidos por meio eletrônico, não por telefone, não, porque a bateria acabou, inclusive estão me ligando, eu já justifiquei para vocês, eu deixei carregando, porque estourou a bateria, eu recebi ontem umas 200 ligações, assim, uma em cima da outra, enquanto que eu estou na rua distribuindo, ajudando. Sabe, Dirley, eu há mais de 30 anos, você sabe, com 10 anos eu era guarda-mirim, né? Aí a gente vendia pipoca e pinhão no inverno e de meio-dia picolé. E ainda estudava no Dom João Becker, né? Ali de 80, 84, né? E desde então eu sempre tinha esse sentimento de auxílio. Depois, como conselheiro tutelar, sobretudo, a gente organizou com o grupo e isso aumentou, mas a gente tinha normalmente até uns 50 aves. E esse ano, com a ajuda de alguns amigos aí, nós conseguimos a distribuição de 252 aves. Junto vem alguém, acho que vale mais. É uma bolsa térmica, mas bem feita, costurada, sabe? Não é colar, aquela costurada, tudo alça, muito bem, e o frango tá pronto para ir pro forno, né? Aí junto para as crianças ainda tem bolachinha, não essa industrializada, feita em forno, assim, bolacha. Temos também chocolate, salgadinho, pipoca, um cartãozinho de Natal, como vocês receberam, um adesivozinho e outras coisas mais. E agora, já no próximo ano, 10 anos, nós vamos ter atividades itinerantes, e já no dia 20 de fevereiro, o Dr. Murilo volta, agora para tratarmos assim, como organizar um município com eficácia e eficiência. Tem o Nene, que é uma referência, Nene Colombi,
Nene é um humilde agricultor que trabalhou a vida toda, ainda pega a roça, sábado lava a foice, ele e a esposa, eu estive lá no sítio dele, mas que é um dos prefeitos exemplos para o Brasil. Pode ter certeza disso. E também o querido prefeito Daniel Neto Canto, também outro que também tem uma excelente, ambos. Se o Nene e o Daniel fossem a reeleição, que não pode, a oposição nem ia apresentar o candidato pro forma. Eles, do meu entendimento, iam chegar perto de 80% dos votos em Botuverá e São João. E eles são de partidos diferentes, eu não tenho nada a ver com o partido, mas quero dizer, são dois exemplos de prefeitos. Botuverá é uma cidadezinha menor, São João já é um pouco maior, mas dois prefeitos que são extremamente realizadores e vestem a camisa. E vão estar aí, inclusive, compartilhando algumas ações junto nessa mesa com o Dr. Murilo de Giacomo. E da parte do grupo, cabe também dizer que tivemos alguns momentos de tensão, né? Naquela questão, sobretudo, quando a administração municipal, o prefeito, o secretário da saúde retiraram do governo uma profissional altamente qualificada. Na verdade não retiraram, tiraram da área de atendimento, na área da direção da saúde mental e colocaram no cargo de auditoria, né? Que é um cargo burocrático. Continuou diretora, não mudou salário, nada, só que simplesmente tirou da linha de frente e nomeou um professor de educação física, pessoa altamente conceituada, meu amigo. Eu nem sabia que era ele, eu vi ele, gente boa, não tem nada. Só que não é a pessoa mais indicada para aquela função. E daí a CIB não entendeu assim, aí deu aqueles transtornos, mas graças a Deus tudo se esclareceu, porque nós temos compromisso com a vida, com a verdade, e isso está acima de qualquer, assim, outro tipo, porque infelizmente, hoje, a boa política implica em você relevar isso, deixar aquilo, não. Nós estamos na hora, gente boa, e os meus queridos irmãos que nos ouvem, caros apresentadores do Rádio Revista Cidade, da Cidade AM, a rádio que você ouve brusque em todo o universo, pelos rc.com.br, né? Para dizer o seguinte, está na hora de deixar de fazer de conta das conveniências, dos tangenciamentos. Isso que está errado vai continuar e vai piorar. Mas é de uma forma com caridade cristã. O problema é que aqueles também, os arautos da correção, muitas vezes faltam com a caridade. Tente dialogar. Primeiro, antes, inclusive, de tornar pública a situação, busque o entendimento, né? Por exemplo, aquela carta que saiu do grupo, ela foi mandada antes por os órgãos para que isso refletisse. Tu viste, tu lembras? A gente fez um apelo, eu disse, poxa, não é possível que uma área tão importante assim, não é a pessoa, de lei podia ser você lá, tu é meu amigo, mas tu sabia que tu era a pessoa certa. Como é que tu vais interagir com um psiquiatra, psicólogo, terapeuta ocupacional, psicólogo? Como é que tu vais liderar uma equipe dessa? Não é de lei, é isso que tem que se saber. Mas não é para falar mal, inclusive antes de ser divulgado, eu mandei só para os membros da reunião, né? E para as pessoas a quem se dirigia. Aí esperamos uns 2 dias o quê? Que houvesse alguma sinalização, olha, quem sabe vamos rever, vamos conversar, mas aí simplesmente, não, isso é, como diz, me respondeu assim, como diz o próprio documento, essa decisão é do poder público e pronto, nós decidimos, está decidido e não há o que se dizer mais. Então eu disse, não é certo, porque eu recebi, gente, para mim, quando depois teve uma reunião muito tensa, até aqui no ISO Coworking, para tratar desse assunto, de uma entidade que não se sentia contemplada, e foi uma entidade contra todas as outras naquele dia. E o que aconteceu? Poxa, eu disse, isso me dói profundamente, porque a gente fez um esforço. Eu recebi, Dirley e Valdomiro, uma comitiva de usuários e profissionais. Disse, Paulinho, está tudo parado, as coisas não estão andando. E foi interrompido atividades que dizem respeito à vida, à saúde, coisas muito sérias e dramáticas. E me pediram uma posição, e ninguém... Tu sabes, Dirley, como as coisas são. Tu fala com o outro, todo mundo olha para um lado e outro diz, não, então a gente redigiu, mas com muita caridade cristã. Então eu até fiquei assim, poxa, por que será que quando a gente busca fazer o melhor e com muita caridade, com muito amor e sem crítica a ninguém, não fiz crítica, fiz um apelo, lembra? Apelamos assim. Então é isso. O grupo continua sendo grupo, mas cada vez mais presente e atuante. E quero já lembrar, esse ano de lei, dia 17 de agosto, segunda-feira, sabe que dia 16 começa a campanha eleitoral, né? Sabe disso, né? Domingo. 2020. 2020, dia 17, o que temos na agenda? A sabatina dos prefeituráveis. E depois do dia 17, nós temos também no dia 27 de agosto e no dia 9 de setembro. Já pensou? De repente teremos aí alguma parceria, não sei, vai ser interessante, nós vamos ouvir essas pessoas todas e por nós vai passar o futuro prefeito e vice-prefeito de Brusque. E é um espaço bom, Valdomiro, você já esteve lá. Lá todo mundo pode colocar, ninguém interrompe. Claro, a gente tem um prêmio... Já tem um local já definido? Não, nós vamos ainda... Eu estou fazendo uma consulta ampla para ver qual é o melhor local, como fazê-lo. Olha, de repente, não sei, tem os estúdios aqui até, porque não? De repente poderia ser, sei lá. Quero te dizer o seguinte, o bom é que nós temos
temos um tempo previsto, assim, em média, mas não fica se interrompendo a pessoa. São perguntas não capciosas, são perguntas objetivas. É deixar você explanar, expor. Afinal, você quer ser prefeito por quê? E vice. E o que você se propõe? Qual é a inovação? Isso está aí. O que vocês vão fazer diferente, melhor? E, claro, evidentemente que o candidato, nós não podemos impedir de fazer uma crítica, sim, mas o foco não é esse. Nós não estamos tratando do outro candidato, nós estamos tratando de ti. O que é que tu propões para cidade? Por que nós você acha que nós vamos votar em ti? Tu sabes o nosso norte. Eu gosto do Paulo, porque o foco não é falar do outro, é falar do que tu vai fazer, que geralmente se fala do outro. Né? E no nosso convite, eu posso te dizer o seguinte, os outros candidatos sociais, todos contentes lá. Ninguém reclamou, todos os candidatos que tiveram conosco, o Paulo Esser, o Ciro Rosa, que no começo ainda era candidato, o doutor Jora, todos os candidatos que estiveram aí, que foram candidatos a última eleição, estou falando dos antagônicos, todos foram muito bem acolhidos, recebidos, todos agradeceram, todos tiveram espaço de expor a sua ideia. A gente tem, assim, uma cronometragem resolvida. O tempo estimado é esse, aí para cada questão tem, por exemplo, tem essas 5 minutos, essa 3 minutos, ou até uma mais de 8, que a pessoa pode falar mais livremente, né? Mas ninguém fica cortando o raciocínio. Por exemplo, se você vai avançar um pouquinho aqui, aí você dá uma reduzidinha lá, e no final também, nós não estamos no segundo ali, tu sabes, a ideia é a pessoa completar a ideia, e aí o que nós queremos é que a pessoa reflita, que ela possa, inclusive, um candidato ajudar o outro, porque eu senti que os outros ficavam prestando atenção no que o outro falava, porque, claro, não tem ninguém que não tenha uma contribuição a dar, e afinal de contas, desses ali vai sair o nosso governante futuro de lei. E, Valdomiro, se a administração vai bem, todos nós vamos bem, e querendo ou não, 4 anos, esse é aquele governo, é muito raro que ele, por uma questão muito séria, senão é ele que vai governar a cidade, vai cuidar da nossa educação, da nossa saúde, vai cuidar do nosso saneamento básico, vai cuidar das necessidades de assistência social, mas também do desenvolvimento humano e, claro, desenvolvimento econômico. Eu não vejo, Valdomiro, essa dicotomia entre desenvolvimento econômico e social. Eu vejo que são acompanhados. É que, na realidade, tem gente que... Eu vou lhes propor algo que foi dito por um amigo meu. Há 30 anos atrás, na Índia, 50% eram miseráveis. Da Índia. Há 30 anos atrás. Hoje, de lei, 15% são miseráveis. Só que a distância, a desigualdade social aumentou. Você preferia ter mais igualdade social e viver numa família miserável ou viver numa família que não seja miserável com mais... porque tem grupos que ficaram muito ricos. Pois é uma contingência, mas desde que acompanhe, por exemplo, se eram 50% de miseráveis em 30 anos, eles tiraram 35% da população da miserabilidade. Essas 35% têm água, luz, casa, tem emprego, enfim, vivem normalmente, não estão. Tu sabes, aquelas cenas da irmã da Madre Teresa de Calcutá, isso praticamente foi erradicado em muitas regiões da Índia já, né? Então não é, aí isso fica, não, queremos então sair, então vamos ser todo mundo igual e vamos todo mundo passar fome junto. A gente tem que ser prático. Você, Valdomiro, me responda aqui, na bucha. Você preferia viver há 30 anos atrás numa Índia mais igualitária, onde tinha 50% de miseráveis, ou hoje, que a igualdade social, a desigualdade aumentou, mas só 15% estão na faixa de muito pobres, né, de miseráveis. E esses outros 35% estão vivendo, estão consumindo, estão, enfim, tendo casa. O que é que tu me responde? Valdomiro da Mota, quem sabe o nosso futuro prefeito aí, presidente da Procópio. Concordo. É um discurso muito ultrapassado esse. Não tem fundamento. Que parece, né? Então essas dicotomias todas, a gente tem que ser prático, né? E o detalhe, meu irmão, a gente tem que pensar no bem comum. E o detalhe, o que nós vamos levar daqui? Nós estamos aí no limiar de celebrar o quê? O nascimento do Divino Redentor. Eu lhes pergunto, gente, a hora que ele vier nos chamar, e todos nós vamos ser chamados. E ninguém, nem o Valdomiro, grandão, forte aí, bonito aí, vai ficar para semente. Aí eu pergunto, o que adiantou a nossa vida, né? O que nós vamos levar? É a caridade, é o amor, é isso. E o detalhe, não tem muito... O pessoal me pergunta, porque eu converso, dialogo com mais de 40 igrejas e religiões diferentes, sabe? Eu envolvo no grupo, está todo mundo junto ali. Aí eu disse, pois é, gente, que só tem um céu. Sabia disso, Tilei? Não tem 2, 3. Os muçulmanos identificaram 7 infernos, né? Nós somos do primeiro, menos ruim, os cristãos, né? Os infiéis cristãos, porque eles falam de Jesus, é o 3º maior profeta deles, né? Inclusive, não sei se o Valdomiro sabe, mas a federação e os órgãos que reúnem os muçulmanos do Brasil, os islâmicos, eles fizeram uma condenação dura, aquele especial de Natal aí, de um grupo aí, porque Jesus é o 3º maior profeta.
né, deles. E também Maria, porque sabe qual o Corão fala do nascimento virginal de Jesus, o grande profeta, da sua mãe, e eles se sentiram muito ofendidos. Eles fizeram uma nota que foi um primor, assim, de respeito à diversidade, à democracia, mas também de respeito à dignidade e, sobretudo, ao sentimento e à fé religiosa, né? E eu fiquei muito feliz, inclusive os cumprimentei por isso, porque eles disseram, isso não se pode admitir que algo tão fundado como um valor de fé que é de todos nós, se trate dessa forma. E sabe por que eles fazem isso? Não vamos dizer quem é, porque não queremos divulgá-los, né? Mas sabe, Valdomiro, sabe por quê? Eles querem aparecer. Sabe, Dirley? Eu não entendo por que fazer essas grosserias todas com Jesus, com Maria, com José. Por que essas pessoas querem polêmica? Porque eles ficam em evidência. Tem muita gente aí que só aparece quando escandaliza, não é? Então eu acho também, e tem um detalhe, né? Vocês já viram quantos milhões de assinantes de uma rede aí de streaming já? Eles precisam entender, Dirley. Com todo respeito, se você não acredita em nada, tá, você não acredita. Agora, isso não quer dizer que você tenha que ficar chincalhando ou reduzindo, ou diminuindo a nossa fé. E tem um detalhe, no Brasil e no próprio mundo hoje, o mundo ocidental, que você veja, poxa, essa fé judaico-cristã, esses princípios, esses valores que foram constitutivos da nossa civilização. Estamos terminando? Então, posso dar minhas manifestações finais? Por favor, Paulo. Então, aqui, quero aproveitar esse privilégio, primeiro, de falar de gratidão, de reconhecimento e de compartilhamento. Foi um ano que nós temos que sermos gratos ao nosso Deus por tudo que Ele nos permitiu realizar. Nós temos que reconhecer a todos quantos nos auxiliaram, estiveram conosco, fisicamente, espiritualmente, em oração, também se doando. E quero fazer uma menção especial aqui a um amigo, Hermes Arthur Clã. Como é importante essas crianças lá do Ribeirão do Meio, da Nova Itália, dali do Beco Pavese, dessas regiões todas ali, terem tido acesso gratuito a esse ônibus, né? Esses ônibus que ele doa, esse é um gesto muito bonito e não é muito comum. Eu não conheço nenhuma cidade, por exemplo, a prefeitura consegue um dia de ônibus grátis, sabe, Delei? Mas assim, da iniciativa dele, sem nenhum tipo de subsídio, nada, por ele, e ele não reclama, pelo contrário, ele já manda avisar que ele sabe que é pro bem, ele só pergunta porque você está rezando por mim. Esse é o questionamento sempre. Então, gratidão a Deus e a todos que colaboraram, reconhecimento que só foi possível fazer o que fizemos, e vocês, por tudo que vocês veem, acompanham, conversam, sabe que não foi pouca coisa, né? O professor Evaldo Moreira disse: Paulinho, como é possível isso tudo acontecer, né? Assim, então foi exatamente um ano muito bom, e nesse reconhecemos também que só foi possível graças às bênçãos que vêm do céu, que vêm de Deus, e também de vários e de muitos irmãos que estão juntos, são solidários. Muitas vezes, quem mais nos apoia são as pessoas mais humildes. Sabe, eu queria terminar, antes de dar os votos, de dizer uma situação assim. Crianças foram hospitalizadas. E uma situação muito grave de saúde. Isso foi meio que recentemente. Assim, eu só vou falar bem assim, amplo, para não identificar ninguém. Quando eles tiveram alta, o receituário indicou leite, fralda, pano umedecido, Neston e Nestogênio. Não estou fazendo propaganda, mas só para vocês saberem. O remédio era isso. Então, no caso, essas crianças precisavam de higiene, limpeza, ser higienizadas, serem banhadas e tal, e se alimentarem. Eram de menos de um ano, essas crianças. Aí eu tinha já uma dívida de lei aí de um... Sabes que a gente tem umas contas correntes aí abertas em alguns estabelecimentos e tal. Eu me lembro que era R$ 2.573,52. Aí eu disse, poxa, mas eu já estou com essa dívida toda, já tinha recebido o salário e tudo. Disse, poxa, agora vai ficar difícil, né? Mas como não atender essa criança? Aí eu mandei um apelo aí a uma pessoa que se dizia minha amiga, uma pessoa que tem muitos recursos, anda muito mais em cima do que sobre a terra, né? Aí ele até foi muito generoso, Paulinho, olha, minhas cotas de auxílio já foram vencidas e tudo mais. Mas aí eu pensei primeiro, bem, essa pessoa também nunca mais, não quero mal, Deus tenha misericórdia dela, mas veja, poxa, uma meio garrafa de vinho, de alguns vinhos que se tomam, poxa, que era leite, fralda, pano umedecido, Neston e Nestogênio. Não precisa de tudo, pelo menos alguma, mas nenhuma gotinha de leite veio, né? E às vezes pessoas que eu sei que em questão de segundos, né? Aí eu pensei, eu disse, quando nosso Senhor Jesus Cristo disse assim: pois eu tive fome e me destes de comer, eu tive sede e me destes de beber, eu estava nu e me vestistes, era forasteiro e me acolhestes, estive preso e me visitastes.
Aí eu queria dizer para vocês dois, meus irmãos, e a todos os ouvintes, como pode, numa Brusque tão evoluída, tão desenvolvida, materialmente, nós somos muito, ainda ter criança que foi dormir com fome ontem, acordou hoje, tem velhinho de 80, 92 anos que acordaram com fome. E por isso que a grande meta da Associação Instituto Bom Samaritano, desse ano fundada, é um banco de alimentos e uma república. Uma república está no meu sonho. Eu sei que tem várias forças que se opõem terminantemente. Teve até uma reunião na Associação Empresarial que se manifestou muito fortemente contra. Nos seguintes moldes: uma oportunidade para todos esses nossos irmãos, são os que quiserem. Primeiro vão se tratar. Normalmente esse tratamento é algo em torno de 9 meses, né? Esse padrão que eles têm para se desintoxicar, etc, para dar aqueles passos. Eles voltam e eles se inserem numa profissionalização, um emprego, e essa república é um espaço onde cada um vai ter o seu quartinho que eu digo, não é um quartozinho simples, só vai ter o seu, com a sua chave, com as suas coisinhas lá, e toda uma área comum, de cozinha, tá? E outras áreas estão de uso comum, mas o quarto cada um vai ter o seu. E ele vai ter muito assim de autogestão. Por exemplo, no primeiro mês ele não tem nada ainda, ele saiu, veio lá, tal, vamos dizer que ele contribuiu com 10%, daí 20%, 30%, até poder assumir gradativamente, e depois até a ideia de ser uma porta de saída, dele conseguir se estabelecer, né, ou voltar para sua família, porque muitos que depois que se tornarem novamente introduzidos na sociedade, inclusive com emprego e uma renda, um salário, muitas famílias também vão querer de volta, né? E os outros vai depender. Aí não vamos dizer, olha, 6 meses, 1 ano, 2, aí vai depender. E eu até já disse para eles, um custo lá é alguém que fique lá, pois eu vou morar lá nesse lugar. Pronto, aí não precisa pagar, porque tem que ter alguém também para segurar, é moralidade, é ética, tudo, o cumprimento, claro, tem direitos e deveres, mas com bastante liberdade. Eu sinto, Dirley, eu ontem tive com o padre Milani num lugar, entrou uma pessoa e pediu comida. Aí o cara, o dono disse, uma pessoa muito rica, disse assim, olha, eu vou dar ração pro teu cachorro, mas para ti nada. E não sei o que. Eu me senti tão agredido, só que eu também naquele momento, naquele ambiente, a gente tem que olhar pro padre, também não queria criar um constrangimento, né? Mas me doeu muito, sabes? Porque, claro, eu sei que tem muitos aí que são complicados, eu sei que não querem, mas como é que nós também não vamos exigir se não fizemos? Agora não é, e aí me perdoe, não adianta albergue assim, lá, por exemplo, vai se gastar o quê? 700 mil por ano, né? Gente, mas resolve o problema de alguém? Não, é porque, primeiro, a pessoa tem que ter disponibilidade, assim, para ela se aceitar que ela tem necessidade de um tratamento. Segundo, um espaço onde ela tem autonomia, sim, ela vai trabalhar, vai cuidar da sua vida, nós não vamos ficar impondo muitas coisas, só aquelas regras, assim, mais básicas, mas termos algo concreto, verdadeiro. A pessoa pode trabalhar na agricultura, pois vai na agricultura, pois ela é na indústria têxtil, metal mecânica, de jardinagem, enfim, tem pessoas que têm grandes facilidades manuais, outros, quem sabe, podem já entrar, inclusive, na área da tecnologia da informação. Então, eu penso que um banco de alimentos, eu vou dizer assim, mas você, Paulinho, quer virar o José do Egito para construir grandes silos para os anos das vacas magras? Não, não é isso. Aqui o que se descarta de comida todo dia. E o mais dramático, eu soube esses dias no Arca, quando fizemos aquele, e eu tive que bancar uma boa parte daquele retiro daqueles adolescentes, que eu não citei aqui hoje, mas foi uma grande realização também desse ano, lá na chácara da Igreja Calvário, que estão se autolesionando, que tentavam se matar, né? De lei, foram mais ou menos 75 pessoas, ficaram 3 dias reunidos. No final, sabe qual foi o problema? Eles não quiserem ir embora de lá. Cada um tem uma história, tem algumas coitadas que foram estupradas dentro da família, o avô, sei lá, aí a própria família não acredita nelas, é aquele desespero, aquela situação. Então, Dirley, o que eu vi? Eu fui pedir, o Ricardo Hoffman, nosso amigo comum, foi pedir pro Arker, pro gerente, que foi aqui da loja 1, que foi amigo dele. O gerente disse, Ricardo, não é que eu não quero, eu sou proibido. Isso tudo, a maçãzinha tá com problema, vai tudo fora. Então, vamos regrar. Mesmo, às vezes, a abóbora tem um procurinho, dá para fazer uma sopa muito boa, uma salada de fruta, você sabe se aquilo que não está perfeito para venda tem que ser enterrado, levado para o lixo. E também mesmo, a maioria, quase todos os restaurantes também com medo de serem processados, porque, poxa, sobra muita coisa boa, você está entendendo? Então é de nós fazermos chegar onde tem a fome, ao alimento que sobra nesses outros lugares. E um detalhe, isso não é tão difícil, basta ter boa vontade, se cada um quiser. E aí o do voluntariado, por exemplo, tem casos, por exemplo, tu sabes, eu estou desde do dia 24 de março do ano passado, te liguei, às 5:30 da tarde.
Tu lembra disso, não? Eu estava na praia, Itapema, e eu sofri um acidente, 5 quilômetros do Santuário de Santa Albertina. Pois é, eu estou esperando agora, por isso estou com essa mureta aí, esperando esse atendimento que ainda não veio, né? Eu liguei para ti, quase chorando. Estavas vindo de ônibus de Florianópolis. Na verdade eu tinha ido ao Santuário de Santa Albertina, mas estava assim, estava passando por Florianópolis. Para onde é que tu estás? Eu estava exatamente passando na frente do Florianópolis BR-101. Tá? Sábado, 24 de março do ano passado. Foi desse ano? Não, do ano passado. Do ano passado. Eu te liguei quase chorando. Tu viste que eu estava, porque eu não conseguia botar o pé no chão. Ligou de um telefone de uma pessoa que estava do lado, sentado... Da Caroline Tomazoni. A mulher do vice-presidente da AMP, a Caroline Tomazoni. Foi minha colega de celular, me emprestou o telefone que eu estava assim, eu não conseguia botar o pé no chão, porque daí me descarregaram ali em frente ao Arco de Águas Claras, eu não conseguia ficar no chão. Aí o gerente ficou preocupado, já era tarde, aí eles arrumaram uma cadeira e foi uma situação difícil, muito difícil. Mas voltando aqui, sabe, Stilei, a ideia é quantos médicos vão poder atender? O médico diz, Paulinho, eu faço um atendimento por semana ou por quinzena, por mês. O advogado, todos esses profissionais. Só claro, ninguém vai botar uma placa que vai fazer isso, não vai acontecer que nem eu hoje. Eu estava uma fila de gente atrás de mim por causa das aves de Natal. Então deixa eu te dizer, de forma silenciosa, quem não vai poder atender uma vez por mês alguém? Então nós vamos ter esse cadastro, não vamos tocar o sino por a sineta que o querido Cacildo fala, mas o senhor fala a sineta da paz, né? Que ele é coroinha, né? Nosso diz que é meu coroinha. É do Pedro Simão, mas agora é meu também. Então o que nós temos, para não tomar mais seu tempo, dizer, isso tudo de lei merece um programa especial para as pessoas saberem e poder aderir. Isso é concreto, isso é verdadeiro. Padre Milani ontem se emocionou quando a gente distribuiu, ele levou, nós doamos lá para a sessão social paroquial Nossa Senhora das Luzes 52 aves, 52 leites e 120 pacotes para as crianças e tudo. Diz, poxa, Paulinho, que é possível fazer? Então, gente, Natal é ação. Onde se pratica caridade, aí é Natal, porque Jesus está presente. E pela celebração do Natal, então, minha irmã, meu irmão que me ouve, vocês aqui no estúdio, a direção, seu Aldo Faquinello, a minha menina secretária, que é um patrimônio da rádio, né? Sai, Odecker, né? A Lilian Fischer. Mas ela não é de família Odecker, não? Não. Antes do casamento ela não era Odecker? Não. Mas eu sempre achei que ela era irmã do Pig. É que o irmão dela era chamado de Pig, era do grupo escoteiro. Sempre alerta todos os membros do grupo, que eu servi 14 anos, inclusive 3 vezes diretor-presidente. Então, a todos vocês, que pela celebração do Natal nós possamos sentir o gostinho do que é o céu, que é a vida eterna. Assim que Deus nos abençoe, nos guarde. Um abraço muito fraterno, gente. E vamos juntos com a graça de Deus. E além das nossas fronteiras políticas, ideológicas, de dinheiro, de poder, quaisquer outros interesses, o que vale é o seguinte: paz na terra aos homens de boa vontade e glória a Deus no céu, que nos mandou o seu divino Filho, o seu maior presente, que é Jesus. E se você puder recebê-lo, o teu Natal é feliz. Agora, se você não recebê-lo, é perda total. Meu irmão, minha irmã, a paz, a graça e a bênção de Deus, um forte abraço. E eu não digo adeus, eu digo até breve. Amigos da Rádio Cidade, do Rádio Revista Cidade, aqui em Brusque, e aí por todo o universo, através das ondas eletromagnéticas da emissora e também da nossa internet. Forte abraço, Feliz Natal e Ano Novo de bênçãos e realizações. Muito bem, são 9h58. Como dissemos, esse é o último programa do ano que está sendo transmitido por vídeo. Na segunda-feira estaremos de volta aqui com o Rádio Revista Cidade. Damota, um grande abraço e um bom final de semana. Grande abraço e estaremos de volta aí na segunda-feira. Até mais. Bom final de semana a todos. Opinião, jornalismo, a informação em tempo real. Rádio Revista Cidade. ZYJ 808, 850 kHz. Esta é a cidade de Brusque. Uma rádio completa. Ho, ho, ho! O Natal está chegando! A data mais esperada do ano